A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 34, parte 2. Quando orares. Essa tem sido a real experiência do povo de Deus através dos séculos. Lemos nos evangelhos que João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. Como é evidente, havia um sentido que careciam de instrução e pediram a João orientação e ensino a respeito. E João lhes ensinara a orar. Os discípulos de Nosso Senhor sentiram precisamente a mesma necessidade. Apresentaram-se a ele certa tarde e, por assim dizer, lhe solicitaram. João Batista ensinou seus discípulos a orar. Senhor, ensina-nos também a orar. Sem dúvida, esse desejo cresceu dentro do coração de cada um deles, porque tinham consciência desse tipo de dificuldade natural, instintiva e inicial, do qual também nós todos temos. Mas tal desejo deve ter sido tremendamente ampliado quando o observaram tão dedicado à prática da oração. Eles eram testemunhas de como Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. E como ele costumava passar noites inteiras em oração. Não tenho dúvida que algumas vezes os discípulos devem ter indagado entre si sobre o que ele tanto fala. O que ele está fazendo, orando tanto assim? E também devem ter pensado, depois de alguns minutos em oração, descubro que não tenho mais nada para dizer. O que capacita Jesus a passar um tempo tão longo em oração? O que lhe dá essa facilidade para concentrar-se na oração? Disseram eles, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Ao fazerem esse pedido, deram a entender que gostariam de ser capazes de orar conforme ele orava. Gostaríamos de conhecer a Deus como tu também o conheces. Ensina-nos a orar. Você também já sentiu essa necessidade? Você já se sentiu insatisfeito com a sua vida de oração? Já ansiou saber mais e mais o que significa realmente orar? Se você tem sentido tal necessidade, isso é um sinal bastante encorajador. Não há que duvidar que essa é uma de nossas maiores necessidades. Vamos perdendo mais e mais essa maior de todas as bênçãos da vida cristã por não sabermos como se ora corretamente. Precisamos de instrução quanto a cada faceta da questão. Precisamos ser instruídos sobre como se deve orar e também precisamos ser ensinados acerca do que devemos orar. É em razão da oração cobrir esses dois aspectos da mais admirável e maravilhosa maneira que nos cumpre passar algum tempo considerando aquela oração que veio a tornar-se conhecida entre nós
como a oração do Pai Nosso. Nessa oração, encontramos uma perfeita sinopse das instruções de Nosso Senhor sobre como se deve orar e sobre o que se deve orar. Ora, quero deixar perfeitamente claro nesse ponto que isso é tudo quanto me proponho fazer. O tema da oração é muito amplo e profundo e, de fato, pode requerer a nossa atenção por um longo tempo. Entretanto, não devemos permitir que nossa atenção seja solicitada por tempo demasiado, porquanto nossa tarefa consiste em irmos expondo o Sermão do Monte e, assim sendo, seria errôneo fazer uma digressão por demais longa, por causa dessa questão particular. Tudo quanto tenciono fazer, pois explicar o ensino do Nosso Senhor no que concerne a essa oração, e mesmo assim não o farei muito pormenorizadamente. Tenciono apenas sublinhar e enfatizar aquilo que me tem parecido ser os grandes princípios centrais que Nosso Senhor obviamente desejava inculcar em seus ouvintes. Existem certas questões gerais no tocante a essa oração que indubitavelmente exigem uma palavra ou duas de comentário. A oração do Pai Nosso, conforme a denominamos com frequência, tem sido o fulcro de intensa controvérsia. Há muita gente que, por diversas razões, recusa-se a recitá-la em público. Há outros que parecem objetar a ela por motivos doutrinários, sentindo que ela pertence ao domínio da lei e não ao domínio da graça. E que, assim sendo, essa oração nada tem a ver com o povo evangélico. Tais indivíduos tropeçam na petição que versa sobre o perdão dos pecados. Quando chegamos àquele ponto, haveremos de ventilar a questão com mais detalhes. Mas, por enquanto, meramente estou mencionando determinadas dificuldades preliminares que várias pessoas enfrentam. Elas afirmam que, na oração do Pai Nosso, o perdão parece estar condicionado à nossa disposição de perdoar, e isso, conforme asseveram elas, reflete a lei e não a graça, além de outras coisas. Portanto, é mister que façamos certo número de observações preliminares. A primeira dessas observações é que, sem qualquer sombra de dúvida, essa oração é um modelo. A própria maneira como o Senhor Jesus a introduziu já indica o fato. Portanto, vós orareis assim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Por assim dizer, Nosso Senhor assevera que quando se trata de dirigirmos nossas orações a Deus, é mais ou menos assim que deveríamos fazê-lo. E o que é admirável e extraordinário é que, em essência, essa oração realmente cobre tudo. Em certo sentido, ninguém pode acrescentar coisa alguma à oração do Pai Nosso, pois coisa alguma foi esquecida. Isso não significa, como é lógico, que ao orarmos simplesmente devamos repetir a oração do Pai Nosso e estacar depois disso. Pois, como é óbvio, nem o próprio Senhor Jesus fez tal coisa. Segundo já vimos, ele passou noites inteiras em oração. Por muitas vezes ele se levantou ainda de madrugada e ficou orando durante muitas horas. Também é fácil de averiguar na vida dos santos mais notáveis que eles passavam muitas horas em oração. John Wesley costumava afirmar que ele tinha em pouca conta qualquer crente que,
não dedicasse à oração pelo menos 4 horas diárias. Dizer-se que essa oração é toda inclusiva, que ela é um sumário perfeito, simplesmente significa que realmente ela contém todos os princípios. Poderíamos mesmo asseverar que o que encontramos na oração do Pai Nosso é uma espécie de estrutura de esboço. Tomemos para exemplificar o ato de pregar. Diante de mim há certas anotações que preparei e não um sermão completo. Meramente disponho de títulos ou cabeçalhos que correspondem aos princípios que devem ser enfatizados.